Inovações ucranianas. Cada nova arma pode impactar significativamente a capacidade russa de manter o conflito. A produção de armas ucranianas é uma grande garantia da independência da Ucrânia. Flamingo, Flamingo, Flamingo! O míssil Flamingo da Ucrânia, 1.150 quilos de explosivos de alto poder. Vladimir Peyton está mais preocupado do que aparenta. Em 30 de agosto de 2025, ao amanhecer, no posto avançado do Serviço Federal de Segurança, perto de Armiansk, havia grande movimentação. O posto avançado, sob controle russo desde a invasão da Crimeia em 2014, está fervilhando de atividade. Oficiais do Serviço Federal de Segurança informam comandantes do Exército sobre ataques iminentes e planejam um grande avanço da Crimeia para o território ucraniano no noroeste. Também houve ataques de drones às cidades próximas da linha de frente. Enquanto isso, na Ucrânia, em Odessa ou Mykolaiv, 3 grandes mísseis de cruzeiro decolam pelo Mar Negro. 15 minutos depois, Armiansk entra em caos após uma explosão massiva e drones destruírem o complexo. Ao final, resta uma cratera fumegante de 13 metros e os restos carbonizados do posto avançado mantido por tanto tempo. Esta é a história do Flamingo FP-5, o enorme míssil de cruzeiro fabricado na Ucrânia, que está prestes a agitar o campo de batalha e mudar para sempre o rumo da guerra. Então, o que aconteceu em 30 de agosto? O ataque a Armiansk visou explorar uma brecha temporária nas defesas russas no norte da Crimeia. Enquanto se preparavam para atacar, presumindo que os ucranianos estavam na defensiva, era exatamente isso que eles esperavam. Por semanas, as forças ucranianas usaram drones e pequenos ataques para desgastar radares e defesas aéreas no istmo, destruindo equipamentos mais rápido do que podiam ser substituídos. Quando surgiu a oportunidade, o ataque foi lançado com 3 mísseis Flamingo, apoiados por uma onda de drones. A operação começou com drones UJ-26 Buber cruzando o espaço aéreo da Crimeia desde Kherson. Esses drones foram enviados cerca de meia hora antes do primeiro lançamento do Flamingo, voando baixo a 150 a 180 km por hora e atingindo radares e comunicações perto do posto avançado de Armiansk. Com o radar russo já severamente degradado pelas semanas anteriores de desgaste, os ataques foram bem-sucedidos. O primeiro impacto foi no radar de aquisição 3D96L6AP Cheeseboard. Esse radar de matriz em fase rotativo funciona em conjunto com os sistemas de mísseis S-300 e S-400 para defesa de teatro. Ele mede alcance, azimuth e elevação, distinguindo 4 tipos de alvos: aeronaves, helicópteros, vantes e mísseis. Foi um componente crucial para a defesa aérea russa do Istmo para a Crimeia. O segundo grande impacto foi no radar de defesa costeira, MRM-1E. Esse radar de banda X detecta navios de superfície e aeronaves voando baixo sobre a água. 2 sistemas Pantsir S-1 abriram fogo usando seus radares de bordo e 2 dos UJ-26 foram abatidos. Mas o ataque já foi um sucesso. E o radar que deveria ter detectado as ameaças vindas pelo Mar Negro estava temporariamente cego e sem comunicação. Foi nesse momento que os Flamingos entraram em ação. Um dos mísseis não conseguiu atingir o alvo, seja por erro de navegação, mau funcionamento ou por ter sido abatido. Ele se perdeu e não atingiu o posto avançado de Armiansk. Isso reduziu o peso do golpe inicial e fez com que o restante do ataque tivesse que compensar. Um míssil foi o golpe decisivo. Ele chegou a menos de 15 metros do posto de comando, ligado ao de controle de Armiansk. Essa é a precisão declarada? A explosão derrubou as antenas e destruiu os equipamentos de comunicação. O efeito imediato foi cegar o posto e cortar sua conexão com o comando. Os soldados russos na base de repente se viram sem radar funcionando, sem comunicações confiáveis e sem coordenação do alto comando. O segundo míssil que atingiu o complexo não foi tão preciso e acertou perto da margem, ao lado de um hovercraft. A embarcação foi gravemente danificada e incendiada. Apesar de não ser o alvo, sua perda dificultou ainda mais a mobilidade russa e elevou a confusão no local. Após o impacto dos mísseis, drones ucranianos avançaram, alguns como munições vagantes e outros com pequenas cargas explosivas.
Seus alvos eram depósitos de combustível, veículos estacionados e posições defensivas, sem radar e com as comunicações já destruídas. As defesas russas foram desgastadas por cerca de meia hora, com vários drones kamikaze conseguindo atingir seus alvos. Todo o ataque durou cerca de meia hora. No fim, vários radares e o posto de comando foram destruídos, um hovercraft neutralizado e partes do posto de controle de Armyansk atingidas. Em chamas, veículos foram abandonados, munição e combustível perdidos, e a guarnição ficou sem visão ou coordenação. A Astra Press, uma mídia independente russa, confirmou a morte de ao menos um soldado russo no ataque. Agora, a operação não foi perfeita. Um míssil foi perdido e outro atingiu um alvo não intencional. Mesmo assim, ataques de precisão e drones bastaram para atingir o objetivo. O posto avançado de Armyansk foi neutralizado. Os russos ficaram cegos no norte, suas defesas locais no istmo foram temporariamente quebradas e sua capacidade de monitorar as aproximações à Crimeia foi seriamente prejudicada. Que armas eles usaram para conseguir fazer isso? O FP-5 Flamingo é o novo míssil de cruzeiro lançado do solo da Ucrânia, desenvolvido pela empresa de defesa Firepoint, que já era famosa pelos seus drones FP-1 de longo alcance e FP-2 de médio alcance. Sem experiência em defesa ou drones, os fundadores da empresa são amigos de áreas como construção civil, design de videogames e arquitetura. Mas eles perceberam uma necessidade e fundaram uma das empresas de defesa mais inovadoras do mundo, a FP-1. O projeto original tem alcance de 1.600 quilômetros e responde por 60% dos ataques a alvos dentro da Rússia, como refinarias e depósitos de munição. O projeto FP-5 Flamingo deles pode ter efeitos similares na guerra. Ele foi apresentado em 17 de agosto de 2025. Assim como o FP-1 foi criado para aumentar o alcance da Ucrânia em território russo. O míssil Flamingo tem um comprimento de aproximadamente 12 a 14 metros e uma envergadura de 6 metros. Seu peso máximo de decolagem é cerca de 6.000 quilos e possui ogiva de 1.150 quilos. Provavelmente é uma bomba americana, Mark 84, reaproveitada, ou uma perfuradora de Bunkers Bomb Live Unit, 109B. Isso lhe confere aproximadamente o dobro da força explosiva da atual geração Tomahawk Bloco 5. O míssil é impulsionado por um propulsor de combustível sólido que o leva a uma velocidade de cruzeiro de 850 a 900 km por hora. Depois, o propulsor se solta e o turbofan Evchenko AI-25 o leva ao destino a até 950 km por hora. Seu alcance de até 3.000 quilômetros é cerca do dobro do Tomahawk, permitindo atingir o interior russo, onde a infraestrutura de petróleo fica desprotegida. Diferente dos sistemas ocidentais, que usam orientação por contorno de terreno caro e complexo, o Flamingo combina sistema de posicionamento global, sistema global de navegação por satélite e sistema de navegação inercial, atingindo precisão de cerca de 14 metros, erro circular provável, também conhecido como erro circular provável. Isso significa que o fabricante espera que, se 100 mísseis Flamingo forem lançados em um ponto de mira, estatisticamente 50 deles devem cair dentro de 14 metros do ponto de mira. Espera-se que 93 caiam dentro de 28 metros do ponto de mira, enquanto os 7 restantes cairiam fora desse raio de 28 metros. Isso o torna menos preciso que o Tomahawk Bloco 5, cujos 5 metros... Apesar das possíveis melhorias com o uso e a ogiva massiva, o Flamingo não é ruim. O design do míssil apresenta uma asa reta fixa, com o motor turbofan montado acima da fuselagem. Quando vi pela primeira vez, notei logo a semelhança com a bomba voadora V1 alemã da Segunda Guerra Mundial. Também lembra os drones de reconhecimento soviéticos Tu-141 e Tu-143 feitos na Ucrânia, já citados aqui no canal. A fuselagem usa materiais compostos transparentes ao radar, enquanto a nacelle do motor é metálica para suportar altas temperaturas do turbofan. Firepoint começou a desenvolver o míssil Flamingo após a invasão russa à Ucrânia em 2022.
O míssil também está sendo vendido como Millennium Grupo FP-5, apresentado na Exposição Internacional de Defesa IDEX 2025 em fevereiro. Mas o míssil foi revelado publicamente na Ucrânia em 17 de agosto de 2025, durante um lançamento de teste em uma instalação secreta no sul do país. Zelensky anunciou logo depois o início da produção na Síria. Atualmente, a Firepoint consegue produzir cerca de um míssil por dia, mas eles planejam aumentar a produção para 210 unidades por mês até outubro de 2025. Parece ótimo, mas minha dúvida é, sendo um míssil de quase 7 toneladas, que usa motores de treinadores e caças a jato pequenos, de onde virão 210 motores por mês? Não acho que o fabricante seja desonesto ao projetar esses números, mas é um foguete enorme que exige motores grandes. Vai ser interessante ver como conseguirão os motores. A engenhosidade ucraniana e a redução de custos na guerra são inspiradoras. Isso nos leva a outro ponto. O Flamingo tem mais poder destrutivo e alcance que os equivalentes ocidentais, além de custar menos de $1 milhão. Compare com o Tomahawk ou o Scalp, que custam mais de 2 milhões cada. Outra vantagem da produção nacional é que o fornecimento nunca será afetado por questões políticas. A escolha dos alvos caberá às Forças Armadas ucranianas. Não há limites impostos por governos estrangeiros. No lado empresarial, uma subsidiária da Firepoint também está pronta para iniciar a produção de combustível sólido para foguetes do Flamingo na Dinamarca a partir de dezembro de 2025. Isso irritou o governo russo, que vê a abertura da fábrica de combustível como ato hostil e diz que isso aumenta o risco de escalada. A Firepoint, segundo relatos, desenvolve 2 novos mísseis balísticos, FP-7 e FP-9. Esses sistemas sobem em trajetórias altas e depois descem rapidamente sobre os alvos, dificultando a defesa aérea devido à alta velocidade terminal. O FP-7 é um míssil balístico de médio alcance, com alcance de até 200 km. Já o FP-9 é estratégico, podendo atingir alvos a 855 km. O UJ-26 acompanhou o FP-5 Flamingo na missão de destruir o posto de comando de Armyansk. Bober significa castor em ucraniano. É uma munição vagante ucraniana de longo alcance, usada em operações além da linha de frente, em serviço com os militares desde 2023. Relatórios públicos e fontes divulgadas pela inteligência ucraniana a descrevem como um veículo aéreo não tripulado de ataque desenvolvido especificamente para esse fim, com ênfase no alcance e na carga útil para missões de ataque em profundidade. O drone foi creditado por ataques a alvos russos de alto valor, tão distantes quanto Moscou. Imagens divulgadas pela principal inteligência da Ucrânia mostram ataques do Bober a radares e sistemas de defesa aérea em toda a Crimeia ocupada. Fontes abertas relatam especificações variadas do Bober conforme o veículo e suas revisões ao longo do tempo. Mas o que os relatos mostram é que o Bober é consideravelmente maior e tem um alcance mais longo do que a típica munição de patrulha tática. Alcance. As estimativas variam de 600 a 1.000 quilômetros. Não alcança o FP-1, mas ainda é considerado drone de ataque de longo alcance, não apenas veículo aéreo não tripulado de ataque. Os números de carga útil mais citados colocam a ogiva na faixa de poucas dezenas de quilos, normalmente entre 20 e 30 quilos. Sua munição padrão é a carga Oka KZ-6, usada para destruir radares e alvos levemente blindados. Ela pode voar a 180 km/h. Os métodos de implantação e lançamento mudaram com o avanço da guerra. Antes, as variantes operavam de pistas improvisadas com trem de pouso. Mas atualizações recentes trouxeram lançamentos por catapulta ou rampa fixa. Isso dispensa pista de pouso e deixa o drone mais fácil de montar em campo. Desde o início da produção, ele ganhou a atualização First Person View, com imagens em tempo real e controle manual na fase final, além de câmeras térmicas para melhorar a aquisição de alvos à noite ou baixa visibilidade. Essas mudanças visam aumentar a sobrevivência do drone e precisão contra alvos defendidos. Imagens mostram variantes do Bober usadas em ataques estratégicos atrás das linhas inimigas e contra a logística russa.
como vimos no ataque à estação do Serviço Federal de Segurança em Armyansk. Usos notáveis relatados incluem ataques atribuídos aos drones Bober contra alvos na região de Moscou em 2023 e um ataque relatado ao campo de testes de mísseis Kasbutin Yar em julho de 2024. Autoridades russas admitiram tentativas de interceptação e abatimento, enquanto mídia e inteligência ucranianas, em 2025, divulgaram imagens do Bober e relataram ataques bem-sucedidos a sistemas na Crimeia ocupada. Sobre o custo de produção, desde 2023, a plataforma passou de lotes limitados para uma produção em maior escala na indústria doméstica da Ucrânia. O custo aproximado do sistema é de $110 mil americanos por drone, o que parece muito. Devemos lembrar do alto custo dos sistemas russos. Ele pode ameaçar, assim como o custo de outras munições de longo alcance ucranianas e ocidentais. E mesmo sendo eficaz por si só, quando é combinado com um sistema como o Flamingo, sua capacidade de causar danos é multiplicada enormemente. Com essas armas, a Crimeia, antes vista como bastião russo, desde 2014, agora é considerada um alvo legítimo. A ideia de que ela está fora dos limites começa a mudar à medida que a Ucrânia aplica pressão constante contra os sensores, a rede de comando e a logística que sustentam o controle russo. E com as operações de ataque de longo alcance integrando o arsenal ucraniano. A mudança não é um evento único como o ataque Flamingo, mas resulta de operações repetidas que degradaram a consciência situacional e forçaram a Rússia a realocar recursos defensivos escassos. A mudança ficou clara em setembro de 2023, quando a Ucrânia atacou o quartel-general da Frota do Mar Negro da Rússia em Sebastopol com mísseis Storm Shadow e SCALP. Só 1 em 5 mísseis atingiu o quartel-general por causa da defesa aérea russa. O ataque danificou o prédio de comando da frota e mostrou que até centros navais muito protegidos na Crimeia estão ao alcance de armas de precisão ocidentais. Esse ataque quebrou a ideia de que Sebastopol e a Crimeia estavam fora do alcance da Ucrânia. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores $64 milhões por dia. Por quê? Bem, porque faltam criadores no YouTube. Por isso você vê vídeos com menos de 1.000 visualizações na sua página inicial, como este. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva começar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube, inclusive sem mostrar o rosto como este é o momento ideal. O YouTube está pagando milhões aos criadores todos os dias e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que muitos de vocês têm dúvidas sobre como começar e como fazer um canal crescer. Recebemos perguntas por e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo, pelo preço baixíssimo de totalmente grátis. Então, se você é alguém que tem interesse em começar seu próprio canal no YouTube, inscreva-se no Bootcamp pelo link na descrição ou clicando em Inscreva-se agora. Diferente dos vídeos do YouTube, o Bootcamp funciona como uma chamada no Zoom e limita a 100 pessoas. Vamos voltar ao vídeo. Mais relevantes que ataques de destaque foram os ataques sistêmicos a radares e infraestrutura de comando local, iniciados em 2023 e mantidos até 2025. Várias estações de radar e sensores de vigilância costeira foram atacados e, em alguns casos, destruídos. Ataques aéreos como este são importantes não só por tirar um radar do ar, mas porque obrigam a Rússia a cobrir lacunas com equipamentos móveis caros ou aceitar pontos cegos temporários. A destruição constante de equipamentos russos prejudica a cadeia entre detecção e interceptação e obriga a Rússia a priorizar onde usar seus recursos. Se eles quiserem manter vigilância sobre a Crimeia, precisam diluir ainda mais a cobertura de radar nas linhas de frente mais ao norte. Sistemas de ataque marítimos e costeiros ampliaram o alcance da Ucrânia em abril de 2022. O míssil Neptune, de fabricação nacional, mostrou o potencial dos sistemas antinávio ao afundar o Moskva, navio-chefe da Frota do Mar Negro. Desde então, variantes de longo alcance do Neptune foram usadas para atacar alvos marítimos e terrestres no Mar Negro e na Crimeia.
Essas abordagens dificultam bases e reabastecimento russos. Em maio de 2025, houve um ataque massivo ao porto de Novorossiysk, na margem leste do Mar Negro. Isso estabeleceu um recorde de ataques de mísseis ucranianos, com Neptunes percorrendo até 1.000 quilômetros para alcançar seus alvos. E os navios estavam em Novorossiysk porque a frota do Mar Negro teve que evacuar Sebastopol, na Crimeia, em 2023, após perder 4 navios de guerra em um ataque de mísseis de cruzeiro ucranianos. Armas ocidentais de longo alcance mudaram a equação. Storm Shadow, Scalp e sistemas similares dão à Ucrânia armas guiadas de precisão para atacar alvos protegidos e valiosos na Crimeia. Combinadas com munições vagantes e drones de ataque, além da degradação progressiva da capacidade de detecção da Rússia. Esses sistemas permitem que Kiev ataque alvos russos de distâncias e direções que obrigam as defesas russas a se dispersar ou aceitar falhas na cobertura. Como vimos no ataque Flamingo, tornou-se comum sincronizar drones de longo alcance e munições vagantes para assediar ou cegar sensores. Depois, ataques de precisão para explorar as brechas criadas pelas interrupções. E quando mísseis de longo alcance ameaçam defesa, comando, logística e ativos navais russos simultaneamente, a Rússia precisa reconstruir suas redes fixas, usar equipamentos móveis ou aceitar perdas de homens e equipamentos na península. As consequências operacionais foram profundas. Radares e postos de observação danificados ou intermitentes reduzem o alerta precoce e o tempo de decisão, criando janelas curtas para ataques de precisão. Isso não quer dizer que a Rússia não tenha defesas. A densidade e confiabilidade da rede de detecção foram reduzidas, tornando os sistemas dependentes de seus próprios radares de curto alcance. Como vimos com o Panzer S-1, que derrubou 2 drones Boiber usando seu radar. Agora, manter uma cobertura eficaz na Crimeia exige mais recursos, mobilidade e esforço logístico do que antes da campanha de ataques de 2023. Exemplos ao longo do tempo ilustram isso. O ataque de setembro de 2023 ao quartel-general da Frota do Mar Negro mostrou alcance estratégico. Ataques frequentes a radares em 2024 destruíram as capacidades fixas de detecção. Ataques à logística costeira e pequenas unidades navais após a evacuação da Frota do Mar Negro em 2024 e 2025 enfraqueceram ainda mais a capacidade russa. O uso inicial do Flamingo em agosto de 2025 mostrou que o míssil de longo alcance de Kiev podia complementar sistemas ocidentais por cerca da metade do custo. Quando olhamos para os últimos anos na Península da Crimeia, esses eventos demonstram uma lógica consistente e eficaz. Remova sensores, corte comando e logística locais, depois avance com ataques de mísseis cronometrados. Agora, a Crimeia deixou de ser vista como um santuário imune a ataques ucranianos. Os comandantes russos precisam assumir que ativos antigos, como postos de observação, locais de radar e centros logísticos, estão ao alcance dos ucranianos e devem ser defendidos de acordo. Essa nova realidade pressiona os recursos russos, restringe ataques da península e aumenta a vulnerabilidade das unidades que se abasteciam e se preparavam ali. Com sensores e defesa aérea total, duvido que a Ucrânia ataque a Crimeia. A atual estratégia de manter os russos em alerta a longa distância os obriga a defender vastas áreas e desviar recursos de outros locais. Onde isso nos deixa? Após o ataque do Flamingo em 30 de agosto, chequei as principais notícias dos Estados Unidos da América e não achei menção ao ataque. A Ucrânia desenvolvendo seu próprio míssil de cruzeiro, de alcance ultra-longo e ultra-destrutivo por metade do preço de um Tomahawk, deveria ser uma grande notícia. No entanto, a mídia americana ignorou isso. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o interesse do público americano era muito alto. Pesquisas mostravam que mais de 80% dos americanos acompanhavam a guerra de perto, e a maioria apoiava ajuda militar, econômica e humanitária. Mas em 2024 e 2025, o cenário havia mudado. Pesquisas indicam que só 2/3 dos americanos acompanham a guerra, e o número dos que acompanham de perto caiu pela metade desde o início do conflito.
Segundo pesquisa do Conselho de Assuntos Globais de Chicago, em março de 2025, caiu para metade a proporção dos que acham que os Estados Unidos da América devem ajudar a Ucrânia a se defender. E as divisões partidárias ficaram evidentes. A guerra estava se tornando um jogo político. Entre os democratas, o apoio ao armamento e financiamento da Ucrânia continuou forte, mas entre os republicanos, a visão predominante passou a ser de que Washington está fazendo demais a um custo muito alto. Uma parcela crescente do público, de ambos os lados do espectro político, começava a favorecer um fim rápido para a guerra, mesmo que isso significasse que a Ucrânia perdesse território. Pesquisas mais recentes, no entanto, são mais animadoras, com 62% dos americanos apoiando a continuidade da ajuda militar à Ucrânia. A maior mudança foi entre republicanos, com aumento de 21% no apoio, segundo pesquisa de julho de 2025. Atualmente, uma pequena maioria de 52% também acredita que os Estados Unidos devem ajudar a Ucrânia a recuperar seu território perdido, mesmo que isso prolongue a guerra. Editorialmente, ressalto que a perda de território ucraniano ou o congelamento das linhas de batalha levariam ao mesmo tipo de conflito congelado, após a invasão inicial em 2014. Um impasse tenso enquanto a Rússia se reestrutura e treina para mais combates. Segundo o Ukraine Support Tracker do Instituto Kiel, os Estados Unidos da América não enviam ajuda desde janeiro de 2025, o que contrasta fortemente com o que o público acredita ser correto e com o que o governo e a grande mídia parecem ignorar. Esse compromisso americano oscilante contrasta fortemente com as atitudes na Europa. Pesquisas em toda a União Europeia mostram um apoio majoritário consistente ao fornecimento de armas, à manutenção da ajuda financeira e à absorção dos custos econômicos das sanções. Em países da linha de frente como Polônia, Lituânia e nórdicos, o consenso é ainda mais forte. A Rússia precisa ser parada na Ucrânia porque a alternativa é ter tropas russas avançando até suas próprias fronteiras. E a própria fronteira da União Europeia e de países membros da OTAN. Vimos os russos testando as defesas da OTAN recentemente, com A-20 drones na Polônia, nos dias 9 e 13 de setembro, quando o roteiro foi escrito. Entre junho e agosto de 2025, a Alemanha teve 536 sobrevoos de drones de vigilância, provavelmente vindos da Rússia. Em 10 de setembro, a Euronews relatou que navios da frota fantasma russa no Báltico lançam drones de vigilância sobre navios da OTAN, instalações militares e infraestrutura civil na Alemanha e Europa. A opinião pública europeia vê o conflito como a linha de frente da própria segurança. Esse contraste é importante porque esta guerra não é uma disputa regional. É a maior agressão interestatal na Europa desde 1945. Os Estados Unidos permitirem que a Rússia desgaste a Ucrânia e consolide seu domínio enviaria um sinal claro de que fronteiras podem ser alteradas pela força, que alianças vão hesitar ou se desfazer e que a dissuasão é vazia. Se a Ucrânia for abandonada, o próximo teste pode ocorrer em breve. Ele pode chegar à Polônia, aos Estados Bálticos ou à Geórgia, parcialmente ocupada pela Rússia desde 2008. A ideia de que a Crimeia ou o Donbass são lugares distantes e de pouca importância ignora a simples geografia de que a fronteira leste da Europa é a porta de entrada da OTAN. Uma vitória russa na Ucrânia aumentaria a pressão sobre a aliança e encorajaria Moscou a testar outros lugares ainda mais. E convidaria outros estados autoritários a tirarem lições sobre a fraqueza da determinação ocidental. É por isso que a diminuição da atenção e do apoio dos Estados Unidos é perigosa. Os ucranianos mostram que é possível conter e repelir as forças russas com as ferramentas certas. Os aliados europeus ainda compreendem o que está em jogo. O desafio agora é garantir que os Estados Unidos não transformem a vitória em derrota. Desviar o olhar justamente quando o futuro do mundo livre está sendo decidido.